canal. Vamos para mais uma aula e o tema hoje é cadeia alimentar a pedido de um dos nossos inscritos, o José, ok? Vamos lá? Então, para a gente poder falar de cadeia alimentar, a gente vai ter que falar sobre ecossistema e entender primeiro do que um ecossistema é formado. O ecossistema, para a gente compreender, ele é formado por dois fatores, os fatores bióticos e os fatores abióticos. Os fatores bióticos são aqueles compostos pelos seres vivos. Então, todo fator biótico de um ecossistema são os seres vivos. E temos também os fatores abióticos. Esses fatores são todos aquilo que não possui vida. Então, um fator abiótico seria a luz, a temperatura, a água, os ventos, mas tudo que engloba e tudo que faz parte da vida de um ser vivo, tá? Então aí vocês sabem que o ecossistema é composto por fatores bióticos e abióticos, ok? Nos fatores bióticos, que são os seres vivos, nós vamos ter aí dois tipos, duas classificações, os autótrofos e os heterótrofos. Os autótrofos, dentro de um ecossistema, nós vamos chamá-los de produtores. Mas quem são esses autótrofos então? Os autótrofos, os produtores, são as plantas. Vão ser todos aqueles que são capazes de produzir o seu próprio alimento, né? De sintetizá-lo dentro de si, né? Porque a gente fala, produzir o próprio alimento. Eu posso ir numa cozinha e fazer o meu alimento, mas não é desta forma, é a produção dentro, tá? Então produtores são os seres fotossintetizantes, que produzem o próprio alimento através de componentes químicos, tá? E nós temos os heterótrofos. Os heterótrofos são seres que necessitam de outro ser vivo para se alimentar. E aí nós temos os animais. Lembrando que desses consumidores que são animais, nós vamos ter aí também uma classificação de 3 categorias em relação ao tipo de alimentação que esses consumidores possuem, né? Então eu vou ter aqueles que a gente classifica como herbívoros, que são aqueles que só se alimentam exclusivamente de plantas. Nós vamos ter os carnívoros, que se alimentam exclusivamente de carne, e vamos ter os onívoros, que se alimentam exclusivamente Vamos ter os onívoros, que se alimentam tanto de plantas quanto de carne, ok? Então, aquela coisa básica. Onívoro é que come os dois e não que se alimenta de ovo, tá, galera? Vamos lembrar, tá ok? E é lógico, a gente tem algumas outras classificações também, como frugívoro, que se alimenta de fruta, insetívoro, que se alimenta exclusivamente de insetos, mas para nossa compreensão básica, a gente vai se basear somente em herbívoro, carnívoro e onívoro, ok? Além dos consumidores, nós temos também os decompositores. Quem são os decompositores? Fungos e bactérias, que são os responsáveis por decompor a matéria orgânica morta e devolver os nutrientes aos solos. Esses decompositores, eles promovem a reciclagem de nutrientes. Então, um ser vivo, ele morre e ele precisa ser decomposto, o seu corpo precisa se desfazer e tudo aquilo que sobrou, né, morreu, sobrou a matéria orgânica, ela tem que ser desfeita e daí vai voltar para o solo, e esses fungos, esses seres decompositores, eles vão então decompor e daí vai retirar os nutrientes que vão ser devolvidos ao solo, que a gente chama a reciclagem de nutrientes. Então, se eu parar para pensar, se não fosse a ação dos decompositores, uma floresta amazônica, ela seria um lixão enorme. Porque vamos usar o ecossistema da floresta amazônica para compreensão. Eu tenho aí milhares de animais, de plantas, insetos, um monte de ser vivo, que todos os dias estão morrendo e nascendo.
certo? Esses que morrem, se eu não tenho a ação dos decompositores para decompor a onça que morreu, decompor aquele galho de árvore que caiu, esses bichos ficariam mortos lá, expostos, nunca sofreriam decomposição e virariam literalmente um lixão enorme com um monte de bicho morto, certo? Então, a ação dos decompositores no ecossistema é fundamental, digamos, para a limpeza desse local e para promover a reciclagem dos nutrientes, certo? Agora que vocês entenderam conceitos básicos de uma cadeia alimentar, agora a gente vai conhecer o que ser uma cadeia alimentar na prática, ok? Então, para continuarmos, vamos pensar o que é uma cadeia alimentar, afinal, né? Até agora a gente viu conceitos básicos, mas então o que significa uma cadeia alimentar? Vamos ver, ao pé da letra significa sequência linear de nível trófico. Então toda cadeia alimentar vai ser uma sequência linear de níveis tróficos. Níveis tróficos quer dizer a questão de nutrição, de alimentação, tá? É uma transferência de matéria e energia em um ecossistema. Então você vai ter vários níveis onde a matéria, a energia vai passando de um nível para outro. Como vocês podem ver, então vamos mostrar aí uma cadeia alimentar básica. Nós vamos ter aí um produtor, um consumidor e um decompositor. Então vocês têm aí a cenoura. Ela é um produtor, porque ela é um ser fotossintetizante, ela produz o próprio alimento através do processo da fotossíntese. Vamos ter aí o coelho, que é um animal, é um consumidor, e aí vocês podem ver que a gente tem a classificação de primário. Por quê? Porque a cadeia alimentar, ela pode ser curta, como ela pode ser extensa. Então eu posso ter uma cadeia alimentar, que eu tenho o produtor, e eu tenho o consumidor primário, secundário, terciário, quaternário, e assim vai, dependendo do tamanho dessa cadeia, certo? Então aí eu tenho o coelho, que é um consumidor primário, que vai se alimentar do produtor, que no caso aí é a cenoura. Aí eu vou ter o consumidor secundário, que no caso é a raposa. Então a raposa se alimenta do coelho, que se alimentou da cenoura, tá? E no final eu tenho o decompositor, que são os fungos e as bactérias. Ele vai se alimentar dos três, né? Então a raposa vai morrer, ele vai se alimentar. Se o coelho morrer antes da raposa, ele se alimenta do que sobrou do coelho durante o momento que a raposa está se alimentando e também dos restos da cenoura. Então o decompositor, ele fecha a cadeia inteira e se alimenta também de todos, né? Depois que todos começam aí o processo de decomposição. Ok? E dentro de uma cadeia alimentar, o termo cadeia alimentar não é mais muito usado. Por quê? Nós usamos o conceito de teia alimentar. Porque teia alimentar, dentro de um ecossistema, a gente não tem apenas uma cadeia. A gente tem várias cadeias que se entrelaçam entre as outras. Então eu tenho aí um produtor que vai ser comido por outro consumidores, né? Então eu tenho várias cadeias interligadas aí dentro de uma teia, tá ok? Gente, esse é o conceito básico de cadeia alimentar, tá? Uma forma bem básica para todos compreenderem. E eu vou deixar aí na descrição do canal também um resumão da matéria, tá ok? Para vocês poderem fazer anotações, pegar como base, ok? Fiquem com Deus, gente, e até a próxima aula. Tchau, tchau!